Sim, Sim. sim. Abaixa, tá bom. Abaixa, tá bom. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Pode fazer, Rita. Tá. Ó Senhor, Todo-Poderoso, aqui venho, junto com os nossos amigos, mais uma vez nos reunir em prol do bem, em prol de uma consciência mais ampla. Que nossos amigos espirituais e nossos mentores nos acompanhem no dia de hoje, que ajude a Marisa na sua palestra, que oriente todos nós, que nos dê paciência, que nos dê sabedoria para encarar as nossas escolhas, que nós possamos suportar as nossas escolhas e que consigamos juntos nos apoiar, não só materialmente, né? Não só como ser encarnado, que faça a evolução do nosso espírito, do nosso eu,
superior. Muito obrigada, meu Deus, por ter a oportunidade de estar aqui, todos nós, de estarmos unidos perante ao seu amor. Muito obrigada. Que Deus nos acompanhe no dia de hoje, nesse término desse sábado e todos os nossos dias. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, boa tarde a todos. Gostaram da música? Gostamos. Muito legal, Marisa. E joga no grupo. Depois eu jogo. Agora eu vou compartilhar com vocês. Joga no grupo, na cabeça, ele cerca quando sente. Manifestações de crianças no mundo espiritual, gente. Ai, ai, vamos nós. Que Deus nos ajude e nos inspire. Livro dos Espíritos, questão 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Somente espíritos com uma certa evolução espiritual conseguem fazer isso imediatamente, e são poucos. A maioria leva um tempinho, gente. No livro Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 8, uma comunicação de alto teor filosófico que revela a rápida emancipação do espírito Marcel, desencarnado alguns meses antes, aos 8 anos de idade, após atrozes sofrimentos que ele havia superado de uma maneira exemplar. A Fernanda Cunhanes, ela nos mostra também um triste episódio que marcaria sensivelmente a vida do casal Francisco e Terezinha Cunhanes. Sua filha, de apenas 4 anos de idade, caiu do trator em que se encontrava, vindo a desencarnar em 8 de agosto de 1881. Isso está relatado no livro Estamos no Além, de Espíritos Diversos. Então, no outro slide, deixa eu voltar aqui. Como eu falei anteriormente, são raros os espíritos que conseguem fazer, né, essa transformação no próprio perispírito. A maior parte deles não consegue, mas percebam que ele falou, olha, ele desencarnou aos 8 anos de idade após atrozes sofrimentos que ele havia superado de maneira exemplar. Então, nitidamente, o espírito que havia pedido uma prova que teve curta duração no corpo físico, e ele se mostrou estoico, né? Maduro, um espírito evoluído, porque suportou com tudo, com muita coragem e bom ânimo. Em 30 de julho, esse já é o caso da Fernanda Cunhanes, eu acho que é assim que pronuncia. Em 30 de julho de 82, Fernanda se manifestava através da mediunidade segura de Francisco Cândido Xavier, solicitando aos seus pais que não se entregasse tanto ao desespero. A Fernanda relatava nesse livro, ela relatou nesse livro que tudo estava previsto, que aquele desencarne drástico foi um desmembramento, uma missão que ela cumpriu para purificar o seu perispírito. É aquela história, quem fere com a espada será ferido.
A história de Marcos, que desencarnou em um acidente de carro, ele ainda sente-se criança e, no degrau evolutivo em que se acha, escreve aos pais trazendo notícias. Peraí, eu corro muito. Nesse caso aqui do Marcos, ele ainda estava como criança, o seu perispírito ainda no formato de criança, e ele dizendo, estava numa colônia sendo tratado na colônia espiritual. Ele ainda não tinha adquirido a sua forma perispiritual. No livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, através do Chico Xavier, ele fala do Lar da Bênção, que é um misto de escola de preparação para a maternidade e abrigo para espíritos que haviam desencarnado na infância. Eu tenho uma irmã, como eu já falei aqui, ela desencarnou aos 27 anos, 21 dias depois de dar à luz ao meu sobrinho. Ela desencarnou de miocardite pós-parto, e no ano que ela desencarnou, não havia ainda, né, as condições de fazer um transplante de coração de uma maneira mais rápida, como é feito hoje. Então, minha irmã desencarnou. Eu não a conhecia a Sônia Dias ainda. Minha irmã desencarnou em 88. E eu ainda não conhecia a Sônia Dias. Eu conheci a Sônia Dias em 89. E foi muito, muito engraçado que a Sônia Dias foi dar uma palestra junto com o Forte, com o Eugenivaldo Forte, na então garagem do seu Amabílio, lá na Verôme, onde posteriormente foi formado o GEAC, o Grupo Espírita Amor e Caridade. E eu não conhecia a Sônia, eu fui lá por causa do Forte, que meu pai era muito amigo do Forte, e eu estava procurando, né, as explicações plausíveis para o desencarne da minha irmã, tão bonita, tão linda, entendeu? Mãe de 2 crianças, deixou 2 crianças, uma de 6 anos, outra um bebê, né? Recém-nascido, e eu estava meio que de mal com Deus, e por convite daquele cantor o Divino, eu fui lá. E nesse dia a Sônia estava lá, as reuniões eram públicas, mediúnica pública, e teve psicografia. E a Sônia psicografou uma carta de minha irmã e perguntou: quem é Sônia Mendes? E aí eu levantei a mão e recebi uma carta de minha irmã, e a minha irmã dizendo para mim que ela estava bem, que tudo tinha corrido, né? E ela estava trabalhando numa colônia espiritual, tomando conta de crianças. E que lá ela era conhecida como Irmã Flor. Então, esses lares, essas colônias que cuidam da infância, são inúmeras no mundo espiritual. Onde há cursos primários de alfabetização, nessas colônias, né? Onde há cursos primários de alfabetização, pois se tratava de um verdadeiro estabelecimento de ensino no além, que abrigava, à época, cerca de 2.000 espíritos desencarnados em tenridade, que lá permaneciam até reunir condições para retornar ao plano físico, o que se dava, na maioria das vezes, antes que o espírito retomasse a sua compleição adulta. Com relação à posição espiritual dos espíritos que desencarnam na infância. Vamos falar disso agora. Todos eles são recolhidos em instituições apropriadas, não se encontrando espíritos de crianças nas regiões umbralinas. Se alguém falar assim, o menininho desencarnou, está no umbral, é mentira. É ignorância, tá, gente? Não existe isso. Via de regras, não há crianças no mundo espiritual nesse sentido, né? Há espíritos que se apresentam como crianças, né? Não há criança no mundo espiritual. Há espíritos que se apresentam como crianças, porque estão fixados em sua última encarnação e se apresentam nas reuniões mediúnicas ou em sonhos com a aparência da última encarnação para se darem a se conhecer, reconhecer. Ou é a vidência de uma instituição espiritual, entendeu? Às vezes a gente vê criança em sonho, né? E
a gente ter uma evidência delas numa instituição espiritual. Estão compreendendo? Ou são cenas, quando a gente vê criança no mundo espiritual, muitas vezes também são cenas plasmadas pelos espíritos. Entendeu? O crescimento das crianças no mundo espiritual está intimamente atrelado à retomada de consciência por parte do espírito desencarnado, o que lhe permitirá plasmar as modificações necessárias no seu corpo fluídico. Quando a gente falou anteriormente, isso vai se dando aos poucos. Quando ele não tem muita evolução espiritual, isso dá-se de forma gradual. Isso se a sua reencarnação, seu programa reencarnatório próximo já não está em andamento. Porque, geralmente, quando ele já está programado para reencarnar logo a seguir desse desencarne, que ele desencarnou como criança, geralmente ele ainda permanece como criança. Um tempo. A Sandra Regina Camargo, desencarnada aos 9 anos de idade, após ter padecido durante 3 anos em virtude de uma pertinaz leucemia. Menos de 4 anos após seu desencarne, na noite de 17 de janeiro de 1981, ela se comunicaria com seus entes queridos através do Chico, declarando: saibam também que cresci. Isso aconteceu na medida do meu desejo de me fazer pessoa grande. Então, é a vontade do Espírito que conta. Na obra Reencontros, através do Chico e Écio Marcos Sintra Arantes, Espíritos Diversos, o espírito Optal, desencarnado com apenas 3 meses de vida, numa carta psicografada por Chico Xavier, demonstrava ter recobrado a sua maturidade espiritual em poucos anos de regresso à vida maior. Há, portanto, espíritos que, tendo desencarnado na infância, em retorno ao plano espiritual, reassumem em curtíssimo prazo a forma adulta que tinham antes de reencarnar, ou ainda outra apresentação perispiritual que lhes convinha, sempre de acordo com as suas potencialidades anímicas. André Luiz, mais uma vez, Entre o Céu e a Terra, afirma que essas são exceções, gente, pois que a maioria dos seres que estagiam no planeta Terra necessitam de longo espaço de tempo e total amparo da espiritualidade para se desvencilharem dos impositivos da forma infantil, a que se encontram mentalmente fixados. É um período, às vezes, longo, porque esse período em que o espírito passa antes de reencarnar, em que ele adormece, tem seu perispírito achatado, comprimido para voltar à forma espiritual de infância, é um processo longo que demanda muita tecnologia do mundo espiritual e dos seres que estão incumbidos de fazerem isso. São em grande número aqueles que, ao desencarnarem precocemente, adentram o plano espiritual em extremo desequilíbrio, razão pela qual são recolhidos em alas isoladas com o fito de receberem cuidados especiais. As manifestações, o livro Manifestações Espirituais em Criança, que está dando o livro Ciência Espírita, esse capítulo, ele fala das suas implicações terapêuticas, né, nessas manifestações espirituais em crianças. Correntes do sincretismo religioso afro-brasileiro, nesse livro, tá? Ele diz que as correntes infantis, médicas, orientais, africanas, indígenas e outras, que se manifestam unicamente com as características do condicionamento etário da vida terrena, das condições profissionais e raciais, assim por diante, ou nas práticas africanas do candomblé, nas práticas indígenas da poracé, dança religiosa com que os índios tupis celebravam os principais acontecimentos da tribo ao som do maracá, do tambor e da flauta. Haviam também manifestam-se os elementares,
Então, o Herculano Pires fala nesse livro da intensa divulgação dessas práticas sincréticas, leva a questionamentos. Por que motivo essas manifestações não ocorrem também nas sessões espíritas, onde as manifestações são geralmente de criaturas humanas adultas? Há essa pergunta, né? Então, ele esclarece que, para a doutrina espírita, as fases anteriores da evolução pertencem ao domínio das leis naturais, e todos esses espíritos em ascensão para o plano nominal não dispõem ainda de inteligência e consciência suficientemente desenvolvida para participar do plano humano. Isso foi Herculano Pires que nos mostrou e que veio nos trazer nesse livro. Isso também não quer dizer que a gente concorde completamente com ele, com todo o respeito que eu tenho a ele. As manifestações de espíritos de crianças são naturais, pois todos os espíritos podem manifestar-se. Mas as manifestações desses espíritos em cadeia, formando correntes para trabalhos espirituais, não têm sentido. E os espíritos de crianças não são crianças, mas são adultos. São todas afirmações de Herculano Pires. Deixando o corpo infantil, são confiados a espíritos superiores que os orientam para que se descondicionem da situação infantil, de que somente necessitavam em função de sua rápida passagem kármica pela Terra. Quando o espírito já dispõe de conhecimentos espirituais, retorna por si mesmo e naturalmente à condição de adultos. Um menino de 8 anos em nosso grupo de trabalho respondeu aos mimos e preocupações dos pais, dizendo: não sou mais criança, a morte nos faz crescer depressa. Fiquei moço em poucos dias, mas eu sou o mesmo espírito que vocês só conheceram como criança. Cumpri a minha missão e agora tenho que prosseguir na minha evolução. Estarei sempre com vocês porque os amo, mas não pensem em mim como morto ou como criança, pois não sou mais nenhuma dessas duas coisas. As manifestações do sincretismo religioso são geralmente condicionadas pelas crenças e tradições das religiões primitivas de vários tipos de manifestações religiosas das quais provém. Trata-se, em geral, de manifestações anímicas submetidas ao processo de condicionamento à crença. É uma fotinho de Maria de Nazaré, enquanto a gente reflete sobre o que a gente já falou. Ela tomando conta de todos nós, como sempre foi. Sem estudo metódico e aprofundado da doutrina, os adeptos expõem-se ao perigo de erros e ilusões na apreciação dos fenômenos. O espiritismo requer dos seus adeptos maior afinco nos estudos, na observação e na pesquisa. Então, a gente tem toda essa doutrina espírita que nos foi dada de presente por Jesus, por Deus. Então, dentro da doutrina espírita, essa manifestação de crianças não tem sentido, mas tem sentido para as outras denominações religiosas. E tem fundamentos. Mas a gente aqui está falando de doutrina espírita apenas. A mediunidade infantil é puramente passiva, receptiva. O espírito de criança, com seu condicionamento infantil, está submetido ao processo de reencarnação. Por isso mesmo, desprovido da liberdade de escolha e de ação para um controle de um médium. Então, a gente já está falando de mediunidade na criança, né? Que ele não tem da sua mediunidade o mesmo controle que o médium adulto pode vir a ter. O paralelismo psicofísico do desenvolvimento infantil exige a ligação mais íntima e efetiva do espírito com o corpo.
A mente infantil, reduzidas às condições primárias da imaturidade, não dispõe de meios para o raciocínio claro e as decisões voluntárias. Então, a criança só pode dispor de recursos para manifestações ditas assim independentes depois dos 8 anos de idade. Porque antes é muito complicado o raciocínio, as escolhas. Se essas manifestações... Oi? É só uma pergunta. Agora você já está falando delas encarnadas. Isso mesmo. Tá. Eu estou prosseguindo porque é muito slide, então eu estou indo a tum, tá? Tá muito rápido, Tatiane? Não tá rápido não. É que eu que fiquei na dúvida se É você que o tava salto é... Tá É que ótimo. deu um salto assim de um para outro, a gente demorou para adaptar. Mas tá bom, Marisa. Tá ótimo, Marisa. Tá tum, Marisa. Tá ótimo. Se essas manifestações fossem reais, revelariam uma falta de ordem no mundo espiritual, onde as crianças ficariam à mercê de entidades maduras e mal orientadas. Você imagina se uma criança pequena, um bebê mesmo, se ela começasse a manifestar a sua mediunidade, gente, presta atenção, a gente ia ficar doido, porque eles também, né? As consequências morais seriam desastrosas para todas as concepções espiritualistas. A situação da criança nessa concepção primitivista superaria em desalento a do limbo católico. Imagina se as crianças ficassem aí por aí, passeando no mundo espiritual, né? Ou se encarnadas, elas ficassem dando manifestação o tempo todo e as pessoas ficassem utilizando dessa mediunidade infantil. Seria um limbo, seria caótico. Os espíritos, agora a gente está falando do espírito, os espíritos infantis que não retomam a sua maturidade mental logo após a morte são entregues aos espíritos maternais que, segundo técnicas especiais, tratam de protegê-los e levá-los à reintegração em suas experiências de vidas anteriores. O que a gente quer dizer, gente, é que os espíritos... A gente falou um pouquinho da mediunidade da criança, está voltando, tá? A gente está querendo dizer que os espíritos de crianças, eles não ficam ao léu no mundo espiritual. Eles são protegidíssimos. No mundo atual, que não podemos perder tempo com especulações secundárias, a imensa maioria humana, encarnada e desencarnada do nosso planeta, não chegou ainda à compreensão real do sentido da vida e necessita apoio e ajuda daqueles que se adiantaram no caminho. O Espiritismo nos revela o homem como o conhecedor insaciável de toda a realidade. Por isso, a primazia espírita concedida ao homem é uma exigência da evolução global das coisas e dos seres. A materialização do espírito Araci foi até pelo aquele médium Ranieri, no livro Materializações Luminosas. Ela se manifestava assim, olha, parecia uma criança mais ou menos, espírito Araci, guia espiritual do conceituado médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Tangibilizava-se sob a aparência de uma criança de aproximadamente 3 anos de idade. Era a sua filha Heleninha, desencarnada quando contava apenas 1 ano e 8 meses. Por vezes, ela se apresentava na forma infantil, e, noutras ocasiões, ela se mostrava sob a aparência adotada em encarnação pregressa, demonstrando, assim, o grande domínio que esse espírito tinha sobre o seu perispírito. São raros. O Grupo Espírita Meimei, ele disponibilizou uma experiência que eles tiveram com manifestação espiritual de criança, lá no grupo deles, através da médium Elisa. E a Sueli Calda-Schubert explica sobre isso também. Foi através da médium Elisa, no Grupo Espírita Meimei, em 2 de abril de 2005. O espírito identificou-se como Heloísa,
apresentando-se para mim, reclamando que gostaria de ter tido oportunidade de encarnar nesta vida como filha, repetindo a experiência do passado. Mas deverá vir como neta, apesar dos seus protestos. Comentou que votará, se for permitido, em breve. Em 3 de maio de 2005, esse espírito voltou reclamando muito e ainda muito inconformada, porque queria ser filha. Em 31 de maio de 2005, retornou informando que estava sendo preparada para o retorno. Então, a gente acaba aqui, né, essa parte. Eu tenho mais uma partezinha, como eu acho que eu ainda tenho tempo, vou continuar, tá bom? Tá bom, Marisa. Só deixa eu perguntar aqui, Ok. se o Dalton tá com a mão levantada aqui, se é para o final de tudo, né? Aí ele pode falar. É melhor, né? Tá. Final. Isso. Ô, seu Dalton, você quer fazer agora? Não, deixa pro final. Teve um pinga-fogo em 2010 com o Richard Simonetti, que desencarnou, acho que tem 1 ano e pouco, quase 2. O Richard Simonetti tinha uma casa espírita lá em Bauru, escritor espírita. E aí, nesse pinga-fogo, perguntaram como encarar a manifestação de uma criança apavorada que se diz num lugar escuro onde apanha muito. Aí ele respondeu que haviam 3 possibilidades. Trata-se de uma mistificação do espírito com a intenção de envolver o grupo, um desajuste do comunicante que regrediu a um comportamento infantil, como acontece não raro com doentes mentais. E perguntaram depois, e quando se trata de espírito imaturo desencarnado na infância, não seria interessante o esclarecimento que poderia receber? Seria totalmente ocioso. Porque o que se faz na criança, se pode fazer com o espírito quando ele desenvolve seu perispírito para a função, para o seu estado adulto. Geralmente, o adulto recém-desencarnado, sem nenhuma noção sobre a vida espiritual, enfrenta dificuldades de adaptação em virtude dos seus comprometimentos com os vícios, as paixões, as ambições do mundo. Foi o que ele respondeu. Deixa eu rolar. Por quê? Espera aí só um pouquinho, gente. Perguntaram por quê. Ao reencarnar, o espírito adormece e somente começará a acordar para a vida física a partir dos 7 anos, quando se completa a reencarnação. Espera aí, eu tenho que ver a outra pergunta, gente. Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu só diminuir aqui. Só um instantinho. Eu sei. Então, vamos lá. A criança não tem esse problema. Por quê? Então, ele diz assim, o espírito, ao reencarnar o espírito, adormece e somente começará a acordar para a vida física a partir dos 7 anos, quando se completa a reencarnação. Até então, não detém o comando de sua existência, nem a possibilidade de envolvimento com as seduções da vida física. Por quê? Embora possa trazer tendências inferiores cultivadas em existências pretéritas, elas ainda não se manifestaram e nem o comprometeram, razão pela qual a criança é considerada um símbolo de inocência. E o que acontece
com as crianças desencarnadas? Perguntaram para o Simonetti. Elas são imediatamente recolhidas por familiares ou mentores que lhes darão ampla assistência. Se são espíritos evoluídos, retomam a personalidade anterior. As crianças em retornar à reencarnação. Atendendo à sua programação evoluída, Houve uma menina que se cuidou no Frei Luiz, pequenininha, né? Ainda muito pequenininha, e desencarnou. Parece que era Caroline. E nós víamos sempre Caroline, de vez em quando vendo Caroline e tal. Depois houve eu não sabia da história, houve um caso muito interessante do Patrick, que é filho desse meu amigo. O menino nasceu, eu via, enfim, o casamento, a gestação da esposa, nascimento, e o Patrick teve um problema de cardíaco muito sério. E foi se tentando resolver, até os 11 anos ele desencarnou. Foi para a mídia, porque não tinha quem cuidar, enfim, uma série de situação. E numa das vidências eu vi o Patrick via a Caroline. Então eu vi, ele se apresentou na reencarnação anterior à do Patrick, todos nós vimos Caroline, daí eu não sabia dessa encarnação que foi simultânea, como você falou aí, que é um caso bastante interessante para a gente saber. Né? E ele veio como Patrick. Mas ele se apresentava como Caroline e se apresentava como Patrick. Né? Eu queria passar isso para todos nós. Para o senhor ver que esse espírito ele tinha domínio sobre o perispírito dele. Perfeitamente, perfeitamente. Né? Então, eu queria passar isso aí, não seria uma pergunta, que você vai ter que falar, por favor, de novo a respeito desses assuntos, porque eu acho que é bastante interessante. Não pode ter corrido do jeito que foi. Não que você corresse, o meu entendimento é que está meio... O assunto é extenso e merecia ser mais desdobrado. Várias vezes, né? Se possível, porque isso aí a gente quer mastigar isso aí direitinho, né? Ruminar, se possível, depois, para depois passar para as pessoas. Eu acho que é muito importante. Bom, Marisa, muito obrigado. Tem um assunto para o Caldo falar segunda-feira aí. Opa, assunto para segunda. Tá Quem é o próximo? Marisa, só antes de passar para as pessoas falarem, tem uma pergunta que a Rita fez no chat, aí depois que todo mundo falar eu te passo, ou você quer que eu te faça agora? Deixa o pessoal falar e eu respondo para todos, para a Rita e para todos no final. Então, só para saber. Que você fala, tal forma. Isso é muito legal, assim, me senti criança de fato, me senti lá no jardim de infância. E faz tempo isso, é 1966 que eu fiz jardim de infância. Muito legal, muito bom a tua didática. Parece que o espírito da professora baixou e alegrou. Eu tenho a impressão que muitos também se sentiram assim. E aí eu tenho que usar do pode ser. Meu caso, né? O que pode ser independente? O que aconteceu comigo. Quando acontece com a gente, eu vou dividir com vocês. Em abril de 2012, uma criança chamada Pedrinho, ele desencarnou aos 5 anos de idade, com tumor no cérebro.
E o que aconteceu? Depois, 2 meses depois de desencarnado, ele se apresentou na minha casa, na mesa mediúnica, através de um médium. Depois ele se apresentou mais 3 vezes em outros médios diferentes. Então, assim, isso chama atenção porque não fica aquela lance da mistificação do médium, uma coisa... Mas ele descrevia uma coisa assim, e olha a situação. Eu conheci o pai dele. O pai dele trabalhava comigo, eu pegava lanche todo dia. E ele pediu assim, tio, faz um favor para mim. Dá um abraço no meu pai e fala com a minha mãe que ela tenha cuidado. E eu sabia que a mãe dele estava tão desesperada, que até pensando em morte, pensando em se matar. Mas ela não fez isso não, depois resistiu. Então, assim, uma criança querendo ajuda, querendo que eu ajudasse os pais evangélicos. Eu não tinha como falar, como dizer, teu filho está bem, teu filho está assim. Mas ele, para tentar fazer com que eu falasse com o pai, ele descreveu onde que ele estava. Olha só, eu estou num lugar muito bonito. Tem um tio me acompanhando, e o nome do hospital é Hospital Infantil Maria e José. Aí eu gosto de conversar com esse espírito, tá bom, para tentar pegar mais informação. E aonde que é isso? É num lugar chamado Lar de Frei Luiz. Ele fica acima do Lar de Frei Luiz e ele atende, falando, assim, uma criança de 5 anos falando com essa soltar, né? Ele atende crianças que morreram com problema de câncer. Aí a gente se alerta. Claro que eu já conheci a doutrina e essa informação que você passa, ela é fato, né? Crianças numa casa espírita ou é mistificação, mas a coisa assim me tocou tanto e assim, como foi 3 vezes, foram 3 médios diferentes. Então, assim, esse é o relato que eu tenho. E ele pedia sempre, todas as vezes dos encontros, nossos 3 encontros, ele falou assim, dá um abraço no meu pai. Ele sabia que o pai sentia muito. Presta atenção. É mistificação quando o espírito chega pedindo ajuda porque ele está assim, assado. E a gente sabe que os espíritos de criança não ficam ao léu no mundo espiritual. Agora, desse jeito que você apresentou, é perfeitamente plausível, porque elas iam ao Chico fazer isso também. Ele queria consolar os pais de qualquer maneira. E assim, indiretamente... era o consolo. Assim é permitido. Eles são levados. Indiretamente eu consegui fazer isso, falar com o pai, acalmar e tal, e as coisas foram. Mas ele evangélico não tinha como dar, não tinha os argumentos para isso. Isso foi em 2012. Em 2019 eu me aposentei. Ano passado, aí chegou em dezembro, eu precisei ir lá no edifício sede da Petrobras. Quem eu encontro no salão? O pai dele. E porque a gente já tinha pedido contato mais ou menos 3 anos, porque ele tinha sido transferido. E chegando lá, ele falou, poxa, você aqui, que legal. Que saudade de você. Eu abracei ele, se deu um abraço forte mas eu não estava com esse negócio da cabeça do filho, né? E aí o elevador se abre, e aí ele assim, o filho dele aparece para mim, obrigado, tio, agora posso ir em paz. Então aquilo me emocionou tanto, eu estou emocionado agora, porque ele esperou, né, que 7 anos estava me circundando para poder abraçar o pai. Então assim, claro, você sabe que né? Como é difícil, né? Ele precisava que o pai consolado não foi o abraço. E assim, eu não senti dando o abraço que ele tinha pedido para mim, mas eu abracei. Então, assim, algo mais acontece. O famoso pode ser e depende. A gente não pode levar a letra ao pé da letra, porque senão a gente erra também. A letra, que eu digo, a codificação, ela ajuda em muito. Ela é base doutrinária. Mas ela não pode ser uma porta estreita demais, porque senão a gente fecha os olhos para coisas que são possíveis. A gente está vivendo uma nova era, né? Uma era da mentalização. Cada espírito é um espírito, cada situação é uma situação. Cada médium é um médium. Cada médium é cada comprometimento. Quando eu falo que foi difícil, porque, por exemplo, esse espírito pode estar na sua psicosfera ou tentando, de alguma maneira, consolar esses pais há muito tempo, e não consegue porque os pais não dão essa abertura, porque eles não acreditam. Então, entendeu? É muito triste a pessoa não ter o conhecimento da vida espiritual. Ela bloqueia o que é bom demais para a vida. Entendeu? O consolo, a certeza, a esperança. É muito triste viver sem esperança de não ver mais quem a gente amava. É isso. Obrigado, Marisa. Valeu, tia. O próximo é a Josi. Josi. Vai lá, Josi. Então, o que eu estava na dúvida foi esclarecido agora com
com a experiência do Zé Luiz, né? Eu também, porque por causa dessa vivência que nós tivemos aqui na mesa mediúnica, o qual uma criança veio acompanhada do avô, ele gostava muito do espaço, do lugar, gostava de brincar, mas ele sempre dava com o avô. Só que, e ele sempre mencionava as outras crianças que estavam brincando, quando brincava de roda, quando cantava, que a gente relacionou, fez uma relação com a evangelização, né? E assim, estudando na evangelização, fazendo curso de evangelização, foi abordar de evangelização, de evangelizadores, foi abordado a questão da importância desse momento para esses espíritos também, para as mães também, que numa possível reencarnação, elas já vinham preparadas para cuidar da criança, aprender a lidar com crianças, educar, né? Por vários... Então, ele passou um período, depois teve uma vez que ele se despediu, não podia ficar mais ali, que o avô precisava levar ele. Então, a gente entende que houve um trabalho ali. Eu fiquei na dúvida quando não era possível vir. Eu tinha entendido assim, mas foi explicado, entendeu? Olha só, a minha própria irmã, olha só, veja bem, quando em 89 eu fui ver o Forte, e a Sônia Dias era uma pessoa com coisa, fui ver o Forte, lá nesse grupo que estava nascendo, que hoje em dia é o GEAC, eu fui assim, né? Eu estava de mal com Deus, eu tinha perdido a minha irmã com 27 anos, tinha acabado de dar luz, eu fiquei com o bebê dela no colo. Então, eu tinha 20 anos, gente. Então, o que acontece? Ela falou para mim, eu estou num lugar e que lá eles me chamam de Irmã Flor e eu ajudo a cuidar das crianças. E a Sônia, depois, no desdobramento da vidência, ela falou, é um lar que fica numa colônia espiritual que eu não sei o nome, mas eu vi, cheio de flor, cheio de margarida e muitas crianças. E, posteriormente, de novo, eu vi a Sônia Dias e, de novo, olha, impressionante é que a Sônia é médio consciente e ela sempre psicografa com a letra dela. Como eu não acreditava muito, entendeu? As duas cartinhas que eu recebi da minha irmã, que também se chamava Sônia, tinha exatamente a letra da minha irmã. Uhum. Marisa, da minha irmã. Legal. E uma das coisas que me confortou muito, acredito que a Tati também, foi também um tema que nós trabalhamos no ESD, que era o desencarne de criança, que foi aquele que a gente... Quarta e sexta vocês fizeram os nossos trabalhos. Muito apegado às crianças, então, o que acontece? Nas nossas pesquisas, o Lá da Bênção, se eu não me engano, né? Onde a gente viu um caso onde a mãe, no sono, ela ajudava o seu filho que tinha desencarnado para ajudar naquele processo ali. E isso, assim, nos confortou bastante, porque a gente ficou, assim, mais aliviada, porque realmente é uma coisa para a gente muito difícil, entendeu? Assim, eu me lembro que eu pegava o meu filho pequeno no colo, eu tinha muito medo disso acontecer, entendeu? Então, por isso que quando eu falei para você que a gente escolheu o tema, que quando foi se aprofundar, caímos no choro, foi exatamente por isso, né? Porque era uma situação assim que a gente ainda não domina, não tem, né? E esses casos, esses esclarecimentos nos fortaleceu bastante. Inclusive esse, onde a mãe no sonho ia cuidar do filho, até certamente um período, talvez, não sei, mas que foi bem bacana nesse sentido. Que bom. Que bom. Acabou? Acabei. Ao próximo. Agora a Camila. Agora é a Camila. Vamos lá, Camila. Marisa, é uma pergunta. A irmã do meu marido tem uma amiga que o filhinho dela, o ano passado, caiu dentro da banheira. Depois de tomar banho, os pais esqueceram a banheira dentro do banheiro e o bebê foi lá e ele caiu, não conseguiu sair e morreu. E ela ficou surtada depois desse episódio. Só que agora parece que ela está grávida de novo. Então, minha dúvida é, o filho dela pode ter desencarnado e reencarnado nesse curto espaço de tempo para trazer
um conforto para a família? Pode ser o filho dela, não pode? Vou usar a frase do Zé Luiz. Pode Zé ser, Luiz. talvez. Aham. É muito provável, mas a gente não pode ter certeza. Cada caso é um caso. Mas, com certeza, e Camila, vamos trocar as nomenclaturas. Morrer não existe mais no seu vocabulário. Ele desencarnou. Sim, Entendeu? sim. E segundo, esse espírito escolheu essa prova. Entendeu? Ninguém vai morrer. Não existe acaso. Vai morrer por acaso na banheira de casa? É prova para os pais. Entendeu? E uma prova escolhida por esse espírito. Pode ser o menino que está voltando aí numa segunda gravidez? Pode ser e talvez. Mas é bom que os pais não saibam. É bom que fique sempre no plano das cogitações. O que passou, passou. Vamos receber esse novo espírito, no novo corpo, foi o anterior ou não. Tudo venha na paz de Deus com amor e saúde. É sempre isso que a gente diz. Vamos esquecer o que passou, é uma nova etapa, é uma nova existência. Mas, por exemplo, se a gente fica ciente do que, por exemplo, vamos colocar essa situação que eu citei agora. Se os pais são cientes de que era o filho, não seria uma coisa que os deixariam mais felizes, não? Pode ser, talvez. Pode ser. E talvez, por quê, Camila? Era um bebê, né? Era. 1 ano e meio, Marisa. Pois é, olha só, imagina que se ele tivesse desencarnado, ou agora ele está voltando, mas imagina que talvez esse espírito seja algum inimigo do passado do pai e da mãe. Mas aí não tem como. Mas aí o pai e a mãe não vão saber. Então é melhor não saber nada. O que eu estou querendo dizer é que o esquecimento é uma bênção, entendeu? É melhor a gente saber por quê? Porque se ele tiver outros irmãos antes, ou se vier outros, sempre vai ficar no pai. Puxa, ele é o esquindim da Yayá que foi e retornou. Sempre vai ter uma manifestação de preferência ou de primazia. Isso não faz bem para filho nenhum, porque o ideal é que a gente trate todos os filhos da mesma maneira. Entendeu? Agora eu vou para mim. Isso é uma situação real. Eu tive um bebê, né, o ano passado, como vocês sabem, e assim, ele é o meu pai, escrito e esculpido, escarrado, não tem Isso outra... não quer dizer nada, pode ser totalmente, só pode ser, às vezes é só genética. Mas ele tem todos os gostos que o meu pai tem. Ainda está no... Ou você enxerga isso? Ele tem ou você enxerga isso? Todo mundo enxerga, não sou eu. Todo mundo vê. Ainda está no pode ser e talvez, Camila. Às vezes não. Olha, porque quando meu pai desencarnou há 7 anos, para você saber. Quando é necessário, isso aí é estado de exceção mesmo. Quando é necessário, às vezes os pais têm a intuição, às vezes é revelado, mas geralmente é para ficar mesmo no plano somente das cogitações, para que a gente siga a vida de uma maneira mais leve, porque senão a gente põe muita expectativa, é meu pai. E olha só, você tratando o seu filho como meu pai reencarnado, sempre vai ter no seu emocional, no seu psique, que é o meu pai, então ele está certo. E não está, porque ele está seu filho. Até inverteu. Então, isso cria muita confusão. Então, é melhor que fique mesmo no esquecimento para que você o trate como apenas o seu filho. Se mais tarde as coisas encaminharem para um entendimento que seja necessária essa confirmação, isso vai acontecer naturalmente, Camila. Naturalmente. Sim. É engraçado, Marisa, que eu tenho 7 anos de casamento e meu filho veio nascer só aqui na França. São milhões de incógnitas que acontecem comigo. Pode ser, talvez, sempre. Eu vou chamar o Eunápio agora. Você já acabou? Já, pode chamar. Tá bom. Eunápio? Oi, tia MM. Tia MM, Marisa Mendes, tá bom? Ai,
Fique viratinha, não tem mais jeito. Titia. Tá lá, o Adorei. chamando a gente. Já tem 3M, agora vai ter MM. MM, Marisa Mendes. Aí, ó. Interessante o Ela é 2M, tema. eu sou 3M. Isso. Pois é, interessante o tema. Me lembro muito do André Luiz, que você tocou. Eu peguei pela metade, né? Não entrei 4 horas direitinho, não. Mas eu acho que me lembro muito do Entre a Terra e o Céu, né? Fala sobre o Lar da Bênção, né? Eu acho que eu me lembro lá naquele livro que ele conta um negócio muito interessante, que além de cuidar das crianças, né, ele inclusive cuida daquelas crianças que ainda não têm a capacidade, daqueles espíritos que não têm a capacidade de se reorganizar no perispírito, né, como forma adulta, né, por isso que precisa ser até reencarnar novamente, né, daquela maneira, daquela forma, né, acho que é isso aí mais ou menos. E é bem interessante. Eu me lembro que, eu acho que eu já toquei no assunto com vocês, da morte de um dos tios meus criança, né, na máquina de pilar arroz, né. E eu me lembro que esse meu tio, que morreu antes do papai, ainda com seus 10, 11 anos, ele, tempo depois, se apresenta para minha avó lá nos campos lá do Piauí, nas fazendas, né? Dá um abraço nela, ela vê, engraçado, ela vê a situação, dá um abraço nela e fala até que está tudo bem com ele e que quando Deus quiser, quando ele dá um nome lá específico, eu não me lembro muito bem da história por completo, eu só me lembro disso, que ele se apresenta para minha avó e fala para ela não chorar, que está tudo bem com ele, que tudo que Deus faz é bem feito, né? E se nem nem ele criança, nem você mãe entendam, a gente consegue entender as coisas, é porque é assim mesmo. Ela fica um pouco mais desanuivada, né? Melhora um pouco a situação dela e isso é um ponto bem interessante, né? Estou lembrando que o Zé Luiz contou, né? Falou sobre isso. E apenas um outro ponto que eu vou colocar para vocês é justamente dizendo que os hereis das nossas religiões afro-brasileiras, né, o candomblé, ou Umbanda principalmente, né, não são crianças, tá? Não. São outras entidades, não são crianças, né? Os hereis, não, Mariazinha da Praia, não são crianças. Eles chamam isso de outros tipos de seres, né? Mas não são crianças. Mas isso é um outro assunto para a gente conversar mais tarde, depois. Mas é bem interessante. Tati já respondeu. Obrigada, Leonardo. Quem é que falou agora? Rita? Era isso que eu ia falar, Rita. Eu acho que é a sua pergunta, né? Sim, ele captou daqui, olha. Que Olha, beleza. eu não posso falar pela Umbanda, porque eu amo a Umbanda e tenho o maior respeito, mas eu nunca fui umbandista e conheço de pouco a nada. Eunap, para você entender, que a Rita tinha uma pergunta que ia ser feita no final. E você respondeu a pergunta. Pois é, então deixa eu só tocar no assunto, já que está isso, né? Eles chamam dentro da Umbanda, porque a gente estuda um pouquinho de cada coisa, né? Dentro da Umbanda, eles chamam as crianças como seres encantados. São as encantarias, né? Que são justamente, eu tenho quase certeza que a visão deles é que são aqueles seres, né, que ainda estão lá em alguma parte do processo de evolução dos elementais, que nós estudamos já sobre isso, mas conseguem se manifestar no médium como crianças apenas e fazem a ligação, né, das energias maiores dos orixás com os homens, né? E isso é muito interessante. E cada um daqueles seres, você pode notar que ele possui uma vinculação com praia, com selva, com cachoeira, certo? Que são justamente essas forças energéticas da natureza, né, ligada a essas crianças, né? A Mariazinha da Praia, né? Isso. Assim, eu me lembro que um dia, quando eu fazia pergunta, eu faço pergunta para todo mundo, né? Eu sou chato, acho que eu estou na profissão errada. Mas eu conversando com 2 ou 3 entidades dessas, eu lembro do meu bate-papo, porque é muito difícil extrair algumas coisas desses seres, né? Eu pergunto, vem cá, você, inclusive com a Mariazinha da Praia, eu cheguei e perguntei, vem cá, é você, né? Seus pais, sua mãe, né? Eu acreditando até então que era criança, né? Você foi abandonado, você morreu. E ela chegou para mim bem séria, né? Tio, não se preocupe com isso não, eu sou de outro mundo, né?
a minha ligação aqui na Terra é uma outra coisa que eu não sei explicar ainda. Mas não tem nada a ver com pai e mãe, não. O meu pai e minha mãe é Deus. É o Oxalá, né? Ela fala o nome dele, né? E aquilo eu fiquei com a pulga atrás na orelha, né? Aí eu perguntei para mais 2 ou 3 em outra sessão, em outro local, com outros médicos, falaram a mesma coisa. Eu fico com a pulga atrás na orelha e aí eu comecei a investigar sobre esses assuntos e esse foi o resultado que eu consegui encontrar, entendeu? Bem interessante. Rita, ele respondeu melhor que eu sei de pouco ou nada. E é engraçado que o Herê, né, Jupiara, também respondeu a mesma coisa para mim. Eu também fiz essa pergunta. Você lembra? Você sabe? Como era a sua... Eu fiz várias perguntas. E ela falou, não, tia, talvez é um mundo, claro, do jeito dela, né? Do jeito Sim, bem é do jeito que eles falam, é isso. É um mundo, tia, que a senhora não vai entender. Ela só falou isso para mim. E eu falei, mas será que... Então está certa as nossas conclusões. Isso. As nossas investigações. Isso. Maravilha saber disso. Agora o próximo é o Luciano. Acabou, né? Como a Rita respondeu, você respondeu a pergunta, só falta o Luciano. Isso. Obrigadão, Tati e Marisa. Eu gostaria de trazer aqui 2 termos que você usou e que passou muito, muito batido, né? Seria interessante que realmente você fizesse esse trabalho em uma outra ocasião, né? Mas com uma velocidade um pouquinho mais slow down, porque é muita informação, né? E a gente acaba sempre perdendo uma coisa ou outra, mas dentro daquilo que consegui pegar, e peguei quase tudo, né? Descontando que a conexão caiu umas 2 vezes aqui, foi 2 termos que é bom a gente pontuar para desmistificar. Primeiro, você falou das crianças quando tem, já no plano espiritual, aquele sentimento estoico, né? E o estoicismo é um termo que tem sido muito usado ultimamente aí em várias frentes filosóficas, dos coaches e por aí vai, que é aquela rigidez dos princípios morais. O espírita deve ser estoico, deve manter o seu rigor nos princípios postulados pela doutrina espírita. Estoicismo, além da empatia, que já está virando moda, o homem estoico é o homem que se mantém firme aos seus princípios morais e religiosos. Estoicismo, tá, Tati? E uma outra coisa também a respeito das crianças já no plano espiritual, quando elas evoluem muito rapidamente, são aqueles agentes mentais descondicionantes. Nós somos muito condicionados. Nós fomos condicionados pela família, somos condicionados pela sociedade e nos autocondicionamos. Agora vocês imaginem quando nós regressarmos ao plano espiritual. Quantas cascas de cebola, que são os condicionamentos, nós vamos ter que remover de nós mesmos até chegarmos àquele ponto exato que é o ser que realmente evoluiu. Remover e chorar, né, João? E muito, exatamente. Remover e chorar chorando, e muito. E são aquelas cascas que a gente acaba, ou as máscaras, né, ou os vernizes que a gente utiliza, né, quase que sempre, e do lado de lá não é assim não, minha gente. Não é mesmo. Lá é o ser puro, integral, e tudo aquilo que a gente fez de erros e acertos, né, vai ser assim colocado com uma nitidez 5G, digamos assim. E só para também fazer um outro alinhamento aí com essas questões das mistificações, né, dos espíritos que se passam por crianças, ou como o Leonardo muito bem colocou, né, outras pessoas também colocaram, né, dos adultos que se transfiguram em crianças. Quem tiver interesse nesse processo, estudem ideoplastia. É um processo ideoplasmático, porque o ser pensante, que é o espírito, utiliza o seu perispírito e o transforma na forma que ele quer, a depender da necessidade, a depender da demanda. Tá? E uma última coisa é o seguinte, os pais são espiritualizados, perdem um filho, ok. Ficam tristes, não tem como mensurar a dor de uma perda de um filho, que, entre aspas, contrariaria a ordem natural das coisas. Um outro casal, completamente cético, perde o filho. O sofrimento é maior, obviamente.
Só que no caso daqueles pais que já têm conhecimento, já têm uma estrutura, um cabedal de conhecimento, uma estrutura religiosa, ou até mesmo espiritualista ou espiritual, acerca da vida, dependendo da intenção que esse casal, até mesmo os espíritas, coloquem na perda, eles bloqueiam a comunicação com o filho. Porque é a mente. Não é, porque eu sou espírita, eu vou ter uma comunicação do meu filho, porque o casal do lado ali não é, entendeu? De uma outra religião, também perdeu um filho, eu vou receber ele. Não. Negativo. Esse casal, dependendo do foco que coloque na perda e na ânsia de receber uma mensagem do filho, bloqueia, blinda. Não adianta, porque é assim que é. Agora, é óbvio que vai tudo depender do merecimento, sobretudo do comunicante, que é o filho que se partiu, né, que foi plano espiritual. É só para a gente também não criar uma realidade que, na verdade, não existe. Eu conheço casais que perderam filhos, casais espíritas, tá? E num desarvor de conseguir comunicação foi colocado que eles, não para eles especificamente, mas percebeu-se na mesa que a ânsia, o anseio, a ansiedade de receber uma comunicação estava interferindo no processo de comunicação. Né? É bom que a gente também coloque isso. E eu acho que é isso. Ok? Obrigado. Marisa, faz de novo, mas faz mais devagarzinho. Semana que vem eu vou falar sobre isso de novo. Marisa. Raquel quer falar. Isso. Pode falar, Raquel. Vou falar. Só assim, para, de repente, tranquilizar um pouco Camila sobre essa questão do parecer e do gosto, né? Que quando eu fiquei órfã de pai, eu tinha 2 anos de idade. A convivência, Camila, com ele tinha sido muito pequena. Então, mas assim, quem conviveu com ele, a minha mãe, dizia e dizem minhas irmãs, né? Minha mãe já também retornou à pátria espiritual, mas minha mãe dizia: poxa, essa menina lava as mãos igualzinho o gestual do pai. Eu não sabia qual era o gestual do meu pai, porque eu não tinha convivido com ele. Essa menina gosta da comida que o pai gosta, gosta das coisas que o pai age como o pai agia, não sei o quê. Então, de repente, somos eu e o meu pai espíritos muito afins, com gostos e atitudes muito semelhantes, embora eu não tenha aprendido nada com ele na vida física, mas eu já trazia, de certa forma, aquela influência. Então, é aquela velha história, pode ser, depende, pode ser e depende, mas não significa exatamente uma reencarnação. Pode ser, pode, mas assim, não ficar mesmo fixada nisso, porque às vezes os pais e os filhos, ou um irmão, uma irmã, vêm porque são tão afins, são tão ligados espiritualmente, no gosto, já desenvolveu coisas juntos anteriormente, outras existências, e vem e repete, né? Aquele mesmo padrão. Tá bom? Era esse o depoimento. Nádia quer falar também, né? Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Posso falar? Olha só, eu tenho muito cuidado quando eu penso nessas coisas. Fulano é escrito e encarnado o ciclano, Beltrano, e comparações, porque eu tenho um sobrinho neto, o meu irmão desencarnou, ele é suicida, e quando o menino nasceu, ele tinha gestuais muito parecidos, todo mundo falava que ele era muito parecido, todo mundo falava isso aqui, que foram induzindo a comportamentos parecidos com o do meu irmão. Então, essa coisa de comparar me dá um arrepio
arrepio, sabe? Me dá Eu não gosto de comparações nem com encarnados, nem com desencarnados, nem eu não gosto porque cada um é uma individualidade. E com o passar do tempo, esse meu sobrinho neto, ele passou a adotar, de tanto ser comparado, porque fisicamente é muito parecido, porque tinha atitudes parecidas, e ele começou a ter atitudes parecidas, porque foi influenciado pelo entorno. Tá vendo? Ó, igual fulano que fazia isso, isso e isso. Hoje ele está com 13 anos e está com atitudes muito parecidas com o do meu irmão. E isso me causa um incômodo muito grande, porque no meu modo de ver, isso foi muito induzido pelo entorno. Então eu penso que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? A gente pode até identificar, como a Raquel falou, serem espíritos afins e tal, e a gente identificar, mas a gente tem que ter muito cuidado em ficar reforçando isso. Isso é a minha visão, de ficar reforçando. Porque ao longo da vida do Juan, a gente viu que de tanto falar, ó, tá fazendo igual a fulano fazia assim, mas isso, e ele foi incorporando. E, na minha percepção, ele incorporou muito mais por ouvir falar, por assimilar o que as pessoas falavam, do que exatamente por uma escolha dele, por uma escolha espiritual dele. Era isso que eu queria falar. Olha, você está certa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Eita, congelou para mim. O Herculano Pires fala que a gente tem que ter muita prudência com os assuntos no que se refere ao mundo espiritual. O mundo espiritual, volto a dizer, é uma caixa de Pandora. E a gente tem que ter muito cuidado. Não ficar paralisado, estático no experimentar, mas cuidado, prudência, entender as sutilezas, porque senão a gente pode cometer muitos erros. E essa questão a gente tem que pensar assim, se Deus nos deu o esquecimento, e Ele é todo sabedoria, vamos ficar com a sabedoria de Deus e vamos deixar isso de lado e toca o barco, toca a vida do jeito que ela se apresenta. Eu tenho um exemplo para citar, e vou citar aqui sobre ela, porque ela fala disso em todas as palestras que ela pode falar, que o assunto é pertinente, ela toca nisso. A Sônia Dias teve apenas um filho biológico. Hoje ela é mãe de 4 filhos adotivos. O único filho biológico que ela teve desencarnou aos 5 anos numa cachoeira, lá em Paraty, na fazenda Muricana. Um tempo depois, a Sônia já é espírita, atuante, a Sônia Dias, que a maioria que conhece, né? Uma locomotiva, ela é um trem-bala, entendeu? Trabalhando sempre, certa vez foi numa excursão ver o Chico. E o Chico chegou para ela, chamou, a Sônia estava lá naquela fila que formava lá, o Chico mandou chamar a Sônia e falou assim, Dona Sônia, deu um abraço, aquele jeitinho do Chico, falou assim, Dona Sônia, o seu filho, ele está bem. E daqui a pouco ele vai reencarnar. Aí a Sônia disse que, mesmo sendo o Chico, ela era muito cética, né? E ela perguntou como é que ele é. E o Chico descreveu, porque a Sônia é morena, tem os cabelos, né? Ela é quase mulata, mas ela era casada, o marido dela era loiro dos olhos azuis, e o filho dela era loirinho do olho azul, né? Era o Carlinho. E ele simplesmente descreveu o menino. Ele tem os cachinhos todo louro, parará, descreveu. Pode voltar para sua casa, que ele está muito bem, que daqui a pouco ele vai reencarnar. E falou para ela assim. E a Sônia voltou, né, para casa, muito mais feliz e tudo mais. Passou-se um tempo, começaram as adoções. Primeiro levaram a Aglaia, depois levaram a Alana, depois levaram o Luiz Henrique, o irmão da Aglaia.
que eles são irmãos biológicos, o primeiro filho e o terceiro filho são irmãos biológicos, da mesma mãe. E o último filho, que era o Paulinho, que é o Paulo Henrique, entendeu? Calhou da Sônia, um pouco antes de vir entregar essa criança para ela, também foi numa excursão do Chico. E o Chico vira para ela e fala assim, ele está quase chegando. Vão colocar ele na sua mão. E aí, um mês depois dessa viagem, botaram o Paulinho lá na casa dela. Entregaram o Paulinho para ela. Entendeu? Então, ela sabe que esse menino é a reencarnação do filho dela. Mas o Chico é quem disse. E tem motivo. Porque o menino teve grandes problemas. Ela morava na frente da praia. O menino morava afogado. Ele tinha grandes problemas com água. Entendeu? Então, ele foi tratado desde muito pequeno, já dos seus traumas, das suas coisinhas, entendeu? Foi preciso, foi necessário. No mais, fica na tua, é melhor. Eu tenho uma filha que eu sei quem é a reencarnação da minha filha. Mas por que me foi dito? Me foi dito por acréscimo de misericórdia para que eu a tratasse. E ainda foi dito pequena. Os problemas das quais eles aludiram só apareceram na adolescência. Mas Marisa já estava de sobreaviso. Quando começaram as primeiras manifestações, começamos a tratar. Então, tem determinadas coisas que é necessário saber. Mas tem gente que não tem prudência, paga para se aborrecer e para ter problema. Eu conheço uma pessoa que pagou R$350 de sessão para fazer TVP e na bendita da TVP descobriu que a filha dela, ela tinha problemas com a filha seríssimos. Entendeu? Descobriu que a filha, que na Idade Média, numa das sessões, ela descobriu que ela e a filha eram bruxas. Bruxa mesmo de mexer caldeirão, fazer feitiço, maldade. E que a filha era aprendiz da feiticeira, que a bruxona mesmo era ela. E que a filha era só aprendiz de feiticeira. Só que numa dessas aí, nesse castelo da vida, que elas viviam coitada lá por um senhor feudal, a ajudante de feiticeiro, que era a filha, jogou ela do alto de uma torre. Elas tinham uma pendenga. Lógico que ela tinha uma pendenga com a filha. A filha assassinou e isso ela trouxe. Resolveu? Aí ela teve que fazer terapia para poder lidar com essa revelação. Então, prudência, gente. Tem que ter prudência. Pagou 2 vezes, né, Marisa? Não é? Pagou 2 vezes. Para TVP e para terapia. É muita falta de sabedoria. Entendeu? Então, a gente tem que segurar um pouco essa curiosidade, porque a curiosidade é uma coisa maravilhosa que o ser humano tem, mas quando ela passa de determinado patamar, ela vira uma patologia. Isso arruma problema. Não, bacana a tua colocação, porque ilustra, inclusive, aí, porque muita gente fica louca para saber quem foi no passado, Napoleão, Cleópatra, seja lá quem for, e a gente sabe muito bem que não é por aí. Né? A gente também não vai crucificar a TVP, né? Vamos combinar. São casos e casos. Isso, porque tem casos, inclusive, de, por exemplo, rapidamente falando, uma mãe em São Paulo, 2 filhos gêmeos, muito curioso, eu não contei essa história aqui não. Um era amorosíssimo com ela, o outro profundamente rebelde. E faz terapia familiar, dinâmica, vai para psicólogo, psicoterapeuta. Ninguém conseguiu entender por quê. Filhos gêmeos. Aí a reencarnação, o espiritismo explica, né? Cada um comportamento, 2 espíritos distintos, 3 com a mãe. E aí ela já tinha tentado, quase esgotado todos os recursos, e num dado momento alguém sugeriu para ela que fosse fazer uma terapia de vidas passadas. Ela, como já não tinha mais nada a perder, ela falou, eu vou fazer. Chegou lá, marcou a consulta, tal, foi e fez. Na terapia, na regressão, o que ela descobre? Como a gente sabe muito bem disso, né? Havia um enredo entre os 3 por trás, lá no passado. Primeiro que ela era casada, e depois surge uma amante. Isso não é literatura espírita, não, isso é um fato real. Ela foi no programa de televisão em São Paulo e deu essa entrevista. E ela descobriu o seguinte, ela era casada, e aí teve uma pessoa fora da relação. Tiveram essa relação durante algum tempo e, num dado momento, resolveram, então, como isso aí é lugar comum, né, em todas as histórias, dar cabo do marido. Aconteceu. E viveram felizes, entre aspas, para frente. Passado, seja lá quanto tempo foi para frente,
retornam ao plano espiritual, perdão, ao plano material, na condição de mãe dos dois. Quando eles chegaram, o terapeuta chegou num ponto onde ambos perceberam que o filho que era amoroso era o amante e o filho que era rebelde era o marido assassinado, houve uma transformação. É interessante, eu realmente não entendo esse processo. A partir daquele momento, parece que desarticulou alguma coisa no perispírito, no plano espiritual, no éter, seja lá onde for, que o filho que era rebelde deixou de ser rebelde. Ou seja, o liame que os prendia ao passado, naquele momento, aparentemente foi rompido. Então, por que a gente está fazendo essa fala? Porque a gente não deve também levar nem tanto a fogo, nem tanto a ferro. Né? É óbvio que tem muita gente curiosa e toda a gente entra no termo modismo. Né? A novela A Viagem fala de terapia de vidas passadas. Aí todo mundo corre para os consultórios para fazer TVP. E aí se estrepa. Nesse caso, especificamente, dessa mãe com os 2 filhos, foi um caso terapêutico. Não foi mero ou simples curiosidade, não, né? Olha só, no caso, nesse caso que eu contei, eu acho que houve aí uma vontade de comprar um analgésico na farmácia e tomar um analgésico para acabar com o meu problema. Porque, na realidade, essa pessoa que foi fazer a TVP, ela era espírita. Ela já tinha o conhecimento de que se a gente reencarna numa família é para aprender a se amar. Então, ela preferiu o recurso mais rápido, o analgésico, entendeu? O entorpecente. Porque se ela tivesse trabalhado dentro dela, que veio a ser a mãe, a necessidade de perdoar, de ser tolerante, de ser indulgente, blá, 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 entendeu? Daria muito menos trabalho do que deu depois, porque ela ficou mal, entendeu? Se sentiu culpada porque era bruxa, que fazia mal pra caçamba pros outros, entendeu? O sentimento de culpa horroroso, entendeu? Olhava para a filha, via o aprendiz de feiticeiro que empurrou ela, mas depois ela reconheceu que ela é quem felicitou a vida da filha naquela vida, que a levou a esse crime. Então, ela começou a carregar um sentimento de culpa enorme. Não teria sido mais fácil trabalhar as outras virtudes? Teria. E hoje? Sim, Como é que está hoje? teria sido mais fácil se ela, ao invés de estar na doutrina, permitisse que a doutrina estivesse dentro dela. Aí é que está a diferença. Exatamente. Aí é que está a diferença. Entendeu? Mas o povo é acostumado com a pílula. E hoje? Como é que está hoje, ela? Conta a história toda. 20 anos passados de muita lágrima, de muita terapia, de muita água da paz, as coisas estão bem com a graça de Deus. Entendeu? A Nádia quer falar. Nádia, fala. Fechou isso? Posso falar? Eu acho que a Marisa está falando dela mesma. Tá não. Eu estou te ouvindo, Fátima. É só uma fala que nem toda bruxa é má, tá? Não, eu sei, porque eu sou bruxa também. Tu também é. Eu sou boazinha, entendeu? Eu não sou mazinha, eu sou uma bruxa boazinha. Olha só, nem tanto. No caso dela, era uma bruxa má, entendeu? Essa era uma bruxa má. Ok, era só ressalvar isso. Nem toda bruxa é má. É porque a palavra tem um peso dentro da nossa cultura que a gente também tem que começar a desmistificar. Não, no caso da minha fala agora, eu botei o peso porque ela era uma bruxa má mesmo. Ela foi, ela não é, ela foi. Nem toda bruxa é má. Tem muito círculo de Wicca aí que trabalha com elemental, que trabalha pelo equilíbrio do universo, que trabalha pelo equilíbrio ecológico, tanto humano quanto do planeta como um todo. Então, nem toda bruxa é má. Olha, vamos para tirar um pouco o peso do vernáculo. Só isso. Deixa eu falar uma coisa. Eu não conheço quase nada sobre isso. E eu gostaria de conhecer. Você não quer falar sobre isso um dia para a gente, não? A gente precisa conhecer.
Falarei um dia, a hora vai chegar. A Nádia está resistindo aos nossos convites, né, Marisa? A hora certa vai chegar. Esse dia tá demorando. Só falta ela querer escolher dia 30 de fevereiro para falar sobre isso. Pode ser segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. Não, não pode ser segunda-feira que vem, não. A hora vai chegar. A hora vai chegar. Pode ter toda certeza. Enquanto meu coração não estiver tranquilo com... Não é tranquilo com relação às pessoas que estão no grupo, nem nada disso. Enquanto eu não me sentir permitida, eu não me sinto permitida ainda. Ainda não, meu coração não se sentiu permitido. Eu espero que todo mundo tenha e entenda isso. Meu coração não se sente permitido ainda. Eu entendo, Nádia. Tem assuntos, às vezes, que vem aqui, eu venho maior entusiasmo, chega na hora, assim, não, fica quieta. Eu sei como é que é isso. Você me entende, né, Marisa? Eu acho que todo mundo já entende, todo mundo aqui já é grandinho, já entende. Mas olha só, que isso não lhe sirva de desculpa, hein, garota? Não é desculpa, pode ter toda certeza que eu sou uma menina muito da corajosa. Não pense que eu não sou, não. Eu sou muito da corajosa, mas todo mundo sabe que algumas coisas tem que ir o momento certo e tem que ter uma permissão. Uma permissão. Eu não me sinto Concordo com permitida você, ainda. Nádia. Então, eu acho que já acabaram as perguntas, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria saber quem é que está com muita vontade, assim, aquelas borboletas na barriga, com vontade de fazer a nossa prece final. Posso fazer, Marisa? Pode. Questão, né, amor? Então, vamos lá. Senhor Jesus, amado Mestre, estamos aqui mais uma vez agradecidos, mais uma vez com os corações abertos para momentos de aprendizado, de paz, de tranquilidade, para cada vez mais estarmos dentro do caminho que nos leva à grande redenção da nossa alma. Agradecemos a Marisa que nos trouxe esse estudo, agradecemos aos nossos companheiros por estarem nos sustentando e sustentando a Marisa, aos desencarnados que também acompanharam, aos nossos mentores, aos nossos guardiões e principalmente a Ti, Jesus e Maria, que sempre estão conosco, nos iluminando nesse momento. Esses momentos que têm sido tão importantes para mim e eu acredito para todos nós, que sigamos nosso fim de dia até amanhã, quando possamos nos encontrar e beber mais um pouco dessa fonte, para juntos caminharmos um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus.